E aí, amigos, vamos analisar esporte comigo? E o Clube de Regatas Flamengo é o tetracampeão da Libertadores, é o primeiro tetra brasileiro da história da maior competição da América do Sul. E a gente vai falar um pouco sobre o jogo Flamengo e Palmeiras, sobre essa grande final, que é assim, de grande só o nome mesmo, porque tecnicamente foi bem abaixo, assim, foi um jogo bem brigado. A gente vai fazer uma análise bem completa sobre essa partida, sobre o título do Flamengo, do rubro-negro, carioca, que agora entra no hall ali no top 6 de maiores vencedores da competição. E a gente também vai fazer uma análise do futuro aí, do futebol sul-americano, dos próximos anos aí da Libertadores, que a gente pode esperar. E assim, para os brasileiros tem boas notícias aí em deterioramento do futebol argentino, uruguaio, como vem acontecendo nos últimos anos. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer a vocês pelo apoio, pelo carinho, pelas conversas. Vem me ajudando muito, né, nesses últimos tempos. Toda essa interação, todos esses compartilhamentos que vocês vêm fazendo nos meus vídeos, nos meus cortes. Quero pedir para vocês continuarem fazendo isso, para a gente continuar crescendo, continuar atingindo mais pessoas. E, sem mais delongas, vamos para o vídeo após a vinheta. Então, amigos, vamos falar sobre o Flamengo, tetracampeão da Libertadores, tetracampeão da América do Sul, o clube com a maior torcida do Brasil, talvez uma das maiores da América do Sul, né? Se a gente for fazer a comparação aí, talvez só perca ali para o Boca Juniors, talvez da Argentina, que é um clube, né, também mundial, de reputação mundial. E assim, é um Flamengo muito fortalecido, é um Flamengo que chega forte para o Intercontinental, que é daqui a uma semana, né? E assim, é importante salientar a importância do crescimento do Flamengo nos últimos anos. Vamos falar um pouco sobre o jogo, né? Primeiramente, a gente esperava muito dessa partida, a gente falava muito sobre como poderia ser taticamente esse jogo, como poderia ser, assim, bom tecnicamente, realmente, dos times cheios de jogadores interessantes, jogadores que são estrelas, jogadores de seleção também. Porém, o que se viu foi um jogo bem truncado, bem, assim, estudado realmente. Não se teve tantas oportunidades como a gente esperava que aconteceria, né? Não foi tão aberto como outros jogos de Campeonato Brasileiro, Supercopa, como já teve alguns jogos recentes entre Flamengo e Palmeiras. Assim, a gente até pode se falar que foi um pouco decepcionante se a gente for para pensar na parte técnica, né? Na parte técnica ali faltou muito dos dois times. A gente tinha jogadores como Jorge Arrascaeta, Rafael Veiga, mas assim, Alan, por exemplo, do Palmeiras também, que é um jogador brilhante, né, tecnicamente falando. Porém, os dois times deixaram muito a desejar. Eu acho que o nervosismo da final ele fala muito alto nesses momentos também, né? É difícil até você ver uma final de uma competição ser bonita, ser um jogo bom de se ver. É muito complicado, é muito difícil. Talvez o jogo, por todas essas nuances, aquele França e Argentina da Copa de 2022 sempre vai ser a maior final da história, porque juntou tudo. Teve tudo ali, uma coisa que a gente não vê muito em finais aconteceu naquela partida ali no Catar, com o desfile de Mbappé, de Lionel Messi, o time da França, o time da Argentina, todo mundo se entregando por um objetivo que era a Copa do Mundo. Porém, em muitas dessas finais que acontecem, e aí a gente fala de várias finais pelo mundo, tem muito também o aspecto do estudo, né? O medo de se atacar muito, o medo de se jogar muito à vontade e tomar um gol. E aí, realmente, se você toma um gol, dificilmente você consegue voltar no nível das duas equipes. Se as duas equipes chegaram na final, o nível técnico é alto da partida. Então, assim, o nível de concentração que se tem numa partida de final, é muito difícil você sair atrás do placar e retomar a liderança, né? Geralmente é muito, muito, muito complicado. E então, assim, eu acho que teve um pouco dessa falta de ousadia, né? Foram muito ponderados os dois times durante a partida. O Flamengo iniciou muito bem o jogo, partiu para cima,
teve algumas oportunidades, algumas escapadas, porém faltava um pouco a pontaria e talvez também até um número 9 ali. A gente fala muito da falta do Pedro, porque o Pedro é um cara que ele concentra bastante ali o centro da área, o centroavante que o Pedro ele é um cara que tem muito a seu dispor a questão física, né, que aí ele consegue segurar os zagueiros junto com ele, e também a finalização. E ali talvez estava faltando o Pedro ali, né, naquele momento ali, porque o Flamengo conseguia até chegar com um pouco, não com muita facilidade, mas conseguia chegar, conseguia ter um volume bom na frente, porém faltava aquele cara ali. A gente tinha o Bruno Henrique como centroavante naquela partida, mas o Bruno é um cara que mais flutua, né, ali. Eu pude perceber que muitas pessoas também, depois do jogo, muitos falaram sobre a escolha tática do Abel de ir com 3 zagueiros, que pode ter sido errada. Eu até concordo, tá? De certa forma, porque o Abel ele vai com 3 zagueiros, com o Bruno Fux, o Murilo e o Gomes, sendo que o Flamengo não tem um centroavante fixo. Então, assim, meio que o Bruno Fux, que era o terceiro zagueiro ali, ele meio que ficou numa situação sem muito com quem marcar, né, realmente. Assim, claro que o Bruno, ele tinha uma marcação ali especial, mas eu acho que era uma situação onde você poderia ou colocar o Aníbal Moreno para fazer essa marcação, e aí você teria mais um homem de meio campo, ou até o M. Martínez, o uruguaio, que também foi banco, que também seria esse cara mais pegador, que poderia fazer essa função no meio campo tranquilamente, e não trazer alguém mais recuado como o Bruno para a zaga, pois o Flamengo não tinha um centroavante, não tinha quem ficasse ali segurando a defesa, fazendo aquele confronto de físico ali com a defesa realmente palmeirense. Então, assim, talvez essa escolha que foi um pouco surpreendente, né, pode ter sido também um tiro no pé, porque o Palmeiras no início da partida ele perde, ele não tem o meio campo ali, ele tem o Andréas e o Rafael Veiga, ele não tem tanto meio campo, não tem tanto volume no meio campo, e talvez isso faça com que o Palmeiras ele comece o jogo tentando entender e se adaptar ao que estava acontecendo, e com risco talvez até de tomar um gol ali. Mas conforme a partida vai passando, no primeiro tempo o Palmeiras termina até bem esse primeiro tempo. Até pode-se dizer que o Palmeiras ele consegue controlar o jogo, ele consegue entender a partida, o Flamengo não aproveita um pouco das oportunidades que tem, e o Palmeiras consegue entender o jogo, ele consegue entender a partida, se adaptar ao ponto de ter ali uma consistência no ataque, uma falta ou outra, uma chegada aqui ou outra, trazendo um pouco de perigo. Assim, se a gente puder falar, uma das decepções dessa final por parte do Palmeiras é a dupla de ataque. Realmente a dupla de ataque, Flaco Lopes e Vitor Roque, eles passam por um mês de novembro dos dois ali, eu acredito, o meio de novembro para cá é tenebroso, assim, falando em Palmeiras, né? Porque a gente falou, e é muito engraçado, né, trazer esse ponto de vista agora, no final da temporada, porque chegou um momento que eu até tinha falado aqui, acho que foi até antes da partida entre Flamengo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro no segundo turno. Eu cheguei e falei que, era talvez a melhor dupla de ataque do Brasil naquele momento. Eram jogadores que estavam numa sintonia tão alta, eram caras que estavam num entrosamento tão absurdo naquele momento ali de temporada, que você via que, cara, a qualquer momento poderia sair um gol, a qualquer momento o Palmeiras ia matar o jogo, porque os dois estavam fazendo gol a todo momento em qualquer lugar do Brasil. Eles poderiam jogar no norte do país, eles estavam fazendo gol lá no Remo, no Paysandu, poderia estar jogando no sul do país, estaria fazendo gol contra o Atlético Paranaense, Curitiba, em qualquer lugar do mundo. Flaco Lopes e Vitor Roque há um mês atrás estariam fazendo gol e a dupla juntos ali, num entrosamento maravilhoso. Porém, ao passar do tempo ali, depois até daquela partida contra o Flamengo ali, tem uma caída de rendimento muito colossal até. Claro que tem alguns momentos que eles respiram, tem alguns jogos bons, igual Palmeiras e Santos, como o primeiro turno, né, o jogo atrasado, foi uma amostra que, tipo assim, ainda ressurgia ali, mas você vê que o Palmeiras não consegue fazer mais gol no momento principal da temporada. E pode-se dizer que, cara, vamos falar aqui sinceramente, isso fez muito que o Palmeiras perdesse os títulos que perdeu nessa temporada. O brasileiro, né, na quarta-feira,
a gente pode ter aí a decisão. O Flamengo está muito próximo do título. Claro que ele ainda não é o campeão, tá? O jogo é jogado, nunca se deve cantar vitória antes da hora. Mas, assim, pelo que está acontecendo, né, nesse momento, e pelo humor do Flamengo até mesmo, né, pela boa fase do Flamengo nesse momento da temporada, tudo se leva a crer que o Flamengo será campeão quarta-feira, contra o Ceará no Maracanã. Tipo assim, e é frustrante pro Palmeiras sair dessa temporada sem o título, tá? Porque tudo que mostrou, tudo que sofreu, tudo que conseguiu guerrear na metade da temporada pro final, era louvável até, né? A gente falava bastante muito bem desse time. Foi um time que conseguiu se reinventar. O Flamengo, que por muitas vezes foi líder do Campeonato Brasileiro desde o início do Brasileirão, o Flamengo tá ali como líder. O Flamengo vem falando que o principal objetivo da temporada é o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras conseguiu enxugar a vantagem do Flamengo. O Flamengo ele chegou a ter uma vantagem ali, talvez ali de 10 pontos em algum momento da temporada. Para o Palmeiras consegue enxugar essa vantagem, consegue ficar com um jogo a menos que o Flamengo e ficar, tipo assim, com uma vantagem boa, com uma pontuação boa em relação ao Clube Carioca. Porém, se esvaiu tudo isso em um mês, sabe? Que um clube que poderia ter tudo, que estava com a mão na taça, estava muito próximo de ganhar uma Libertadores também, porque a fase era muito boa, a do Flamengo era muito instável, se viu no piscar de olhos sem nada na temporada. E é a primeira temporada do Abel Ferreira que ele pode terminar, ele está muito perto de terminar sem um título. Né? Não ganhou o Paulista, não ganhou a Copa do Brasil, não ganhou o Brasileiro, não ganhou a Libertadores. Para você ver como um mês, como o futebol brasileiro ele é um futebol hostil, ele é um futebol cruel. Em um mês você pode perder tudo. Em pouquíssimos jogos, 5 partidas, 4 partidas é o suficiente para você dar adeus a tudo e perder tudo e entrar em crise. E é isso, o futebol brasileiro é muito dinâmico. Mas voltando para o jogo de sábado, o Palmeiras ele se mostrou um pouco melhor antes do final do primeiro tempo, até um pouco mais próximo do gol, mas nunca com a ânsia, nunca parecendo que o Palmeiras realmente iria fazer o gol. Tá? O Palmeiras melhorou bastante na partida, né? A partir ali dos 30 minutos de jogo, porém nunca pareceu que faria o gol, né, realmente. Então, assim, o clube palestino ele só sofre com essa falta de eficiência, né, com essa falta de eficácia nesse final da temporada. E isso foi demonstrado também na Libertadores. E aí tem um momento que é crucial na final. Tem alguns momentos ali cruciais na final. O Flamengo se perde justamente no primeiro tempo após um lance muito polêmico mesmo. Para mim, né? Para mim, o Pulgar deveria ter sido expulso sim, tá? Porque é um lance que ele sai totalmente do jogo ali, né? Ele perde um pouco a noção da partida que ele está jogando. É inacreditável como o jogador sul-americano, ou o jogador em geral, nem precisa ser só sul-americano, mas o jogador em geral, ele às vezes ele desliga. Tem jogador que desliga. E aquilo ali para mim foi um desligamento do Pulgar. Não é possível, porque era uma final de Libertadores, você está jogando uma final de Libertadores com o Flamengo, tipo, você sabe de toda a situação que se passou nos últimos anos em relação ao Flamengo e Palmeiras. É um jogo pegado, é um jogo encrespado, realmente físico. A bola já tinha parado, o juiz já tinha apitado, o Pulgar, eu entendo que ele talvez quis fazer ali, tipo, porque a falta acho que era do Flamengo, em cima da Arrascaeta. O Bruno Fux, ele segura a bola e o Pulgar, ele chega para dar um chute na bola, pelo que parece. Né? Eu acho que a intenção do Pulgar ali foi ele chutar a bola, para tirar do pé do Bruno Fux e talvez ou pegar a bola e bater uma falta rápida, alguma coisa do tipo. Só que o Bruno ele chuta, ele é mais rápido, né? Ele chuta a bola, tira a bola do pé dele e só fica a canela do Bruno Fux no lance. E o Pulgar ele chega forte ao ponto do Bruno Fux ficar com as marcas da chuteira do Pulgar na canela. É um lance que, assim, ele já
ele sai um pouco da interpretação do juiz e, tipo assim, eu acho que o VAR deveria ter chamado, entendeu? Talvez o juiz ele não entendeu como o cartão, ele não queria talvez manchar a final com o cartão vermelho, tem muito disso, né? Muitas vezes você vê os juízes segurando um pouco, porque como é uma final, né, às vezes realmente, né, você ter um jogador expulso, o jogo fica meio que desigual e aí pode perder um pouco o espetáculo. Tem essa questão, realmente, talvez. Ele fez vista grossa, talvez. O VAR também fez vista grossa, mas ele deveria ter sido chamado pelo VAR. É inadmissível, talvez, ele não ter sido chamado pelo VAR, porque é um lance muito feio. Chega a ser um lance muito feio, parece até. É claro que com a câmera lenta tudo parece estrondoso, né? Mas assim, parece até que em alguns momentos a perna do Bruno vai quebrar, algo do tipo. É até estranho, assim. E assim, é um lance que, assim, vamos dizer que, porra, pode ditar o jogo sim. Se o Flamengo perde um jogador naquele momento ali, o Flamengo, e você vê que o Flamengo sente o lance, sabe? Eu acho que os jogadores mesmo, eu acho que o time, ele ficou perdido depois do lance. Ele sentiu que ali foi uma chance muito grande de estar em desigualdade numérica. E o Flamengo, que fazia um jogo até correto, com o Palmeiras até ali, aquele momento, o Flamengo meio que se perde na partida, ele precisa voltar, precisa do segundo tempo o mais rápido possível. O Palmeiras começa a controlar o jogo, começa a ter algumas ações, mas só que como o Palmeiras ele não está sendo um time eficaz nessa parte da temporada, ele não é um time que assim dá soco em água, né? É um time que não machuca ninguém nesse momento da temporada. Então, assim, pro Flamengo, talvez isso foi um alento, porque realmente foi um momento, assim, de mais, assim, descontrole até, emocional, você pode até dizer emocional, porque é uma sequência de lances, assim, o Pulgar, ele toma o cartão, depois você tem o Jorginho tomando o cartão amarelo, né, que são dois jogadores ali importantíssimos no meio campo do Flamengo, são volantes, os volantes muitas vezes eles ficam ali, como eu posso falar, eles são propensos a tomar mais cartões. Então, assim, você ter dois volantes amarelados é muito forte para aquele momento. Você tem o Arrascaeta amarelado também. Então, assim, o trio do meio-campo ali tá amarelado do Flamengo. E o Palmeiras em nenhum momento conseguiu usar isso a favor dele durante o jogo. Por isso que, assim, falar que a vitória do Flamengo não foi justa, eu acho meio fora do padrão, tá? Mesmo com essa situação do Pulgar, eu acho meio fora do padrão, porque o Palmeiras nunca se mostrou o justo de vencer aquela partida, né? Ele nunca se mostrou que era o time que estava ali correndo mais, querendo mais. Nunca foi. Foi sempre um jogo igualado, por muitas vezes o Flamengo controlando a partida, cozinhando o jogo e conseguiu. E aí a gente tem ali o intervalo. No segundo tempo, a volta dos times, o Flamengo volta muito melhor, tá? O Flamengo ele consegue se concentrar, o Felipe parece que consegue trazer os jogadores de volta para o jogo, para a importância daquela partida. O Flamengo volta muito melhor, o Flamengo tem muito mais chances. Tem lances com o Bruno Henrique, com a Arrascaeta, a ligação entre os dois começa a dar certo. O Bruno Henrique, que estava até um pouco sumido no primeiro tempo, ele começa a aparecer mais vezes, ele que é muito importante para essa equipe, começa a aparecer mais vezes. Samuel Lino, que fez um jogo bom, tá? Um jogador que era muito criticado, ele fez um jogo bastante bom, foi um jogo competente do Samuel Lino também, aparece mais vezes no ataque, junto com os seus companheiros rubro-negros. Um outro jogador que a gente tem que falar aqui, que a gente não pode deixar de falar dessa final, fez um jogo espetacular, foi Guilherme Varela, o uruguaio lateral direito do Flamengo, fez um jogo muito especial. É um jogador que, assim, é muito engraçado ver hoje em dia o carinho que a torcida do Flamengo tem com ele, porque foi um cara muito criticado, porque é um jogador, o Varela, ele tem uma peculiaridade de não ser um lateral ofensivo, né? Ele não é um lateral que vai chegar lá no fundo, vai cruzar. E o Flamengo, por si só, ele tem muito essa questão de ter jogadores ofensivos, ter laterais que apoiam. A torcida do Flamengo ela sempre foi muito acostumada com essa situação de ter aquele cara que é quase um ponta, Leonardo Moura, você tem ali o Rafinha, são caras que tinham essa impulsão de ir para ataque e fazer acontecer no ataque. Até o Rodinei mesmo, né, que acabou saindo agora, era um cara também bastante para cima, bastante ofensivo.
que eu posso falar, o Varela não é esse cara, não é esse tipo de jogador. Ele é um cara realmente um pouco mais comedido. Ele até apoia algumas vezes, até, né, para ajudar a tática, mas ele é um cara um pouco mais conservador realmente. Ele é um cara até que você pode colocar ele até como um lateral um pouco mais defensivo realmente, né? E no início ali, com a torcida do Flamengo não casou muito, a torcida reclamava bastante dele. Só que com o tempo, ele se adaptando ao Flamengo, ele se adaptando à torcida do Flamengo, esse jogador ele se mostrou ser tão importante para o esquema, para o equilíbrio do ecossistema ali do Flamengo, dessa ofensividade efusiva, né, rubro-negra, que é um cara indispensável hoje, né, no Flamengo. E fez uma final sensacional no que foi proposto a ele. Fez uma final muito boa realmente. Muito de não ter se aparecido os pontas do Palmeiras na partida e alguns lances dos atacantes do Palmeiras, o Vitor Roque, por exemplo. O Vitor Roque é um cara que flutua muito pelas pontas, né? Se deve ao Varela, por exemplo. O Varela foi corretíssimo. E pra mim, talvez é o melhor jogador da partida junto com o Danilo, tá? A gente vai falar um pouco do Danilo aqui, agora, porque o Flamengo melhorando no segundo tempo. Tem um escanteio a favor do Flamengo, né? Jorge Arrascaeta na bola e o Danilo aparece sozinho. Erro de marcação do Bruno Fux, porque ele não conseguiu marcar. Pelo que parece, ele estava de olho no Léo Pereira, porém ele não viu o Danilo chegar. E o Danilo, num voo eterno, conseguiu fazer o primeiro gol da partida, 1-0 do Flamengo. O Danilo, que é outro também que foi muito... Eu acho o Danilo um pouco subestimado, tá? Eu acho ele um pouco subestimado. Por que eu acho ele subestimado? Ele é um jogador que ficou mais de 10 anos no futebol europeu, jogando em mais alto nível no Porto, Juventus, Real Madrid, Manchester City. E sempre foi um cara que, talvez pelos resultados da seleção brasileira não serem tão bons nos últimos anos, nas últimas Copas, e ele sempre está ali, né, sendo ali capitão algumas vezes, participando dessas competições que o Brasil falhou, ele foi colocado como uma imagem talvez de fracasso, ou então foi colocado numa imagem de, tipo assim, não ser esse jogador todo, e falarem muito de que o empresário do Danilo deve ser um dos melhores empresários do mundo, porque coloca ele em vários times, mas ele é um cara muito importante, até de grupo, é um cara que tem uma consciência social, uma consciência boa de grupo mesmo, de liderança. É um cara que hoje é um líder, já foi capitão em alguns clubes aí, era capitão na Juventus há pouco tempo atrás, antes de vir no Flamengo. E ele é um cara que tecnicamente não é muito bom. Ninguém é ruim tecnicamente, passa mais de 10 anos jogando na Europa. Então, assim, o Danilo é um cara muito subestimado para mim. É um cara que saiu daqui do Brasil jogando como lateral, era um lateral ofensivo quando jogava no Santos. Tanto que ele faz o gol, né, do Santos na final, lá em 2012. O Santos é a última vez que o Santos foi campeão. O Danilo faz o gol do título contra o Peñarol no Pacaembu. E agora ele faz o gol do título do Flamengo como zagueiro, né, voltando ao Brasil, ao time do coração dele, da família dele. E assim, muito, muito, muito especial mesmo. Foi talvez até um cara fora do padrão de ser o herói desse título, mas ele virou herói, foi o voo eterno, realmente. E assim, depois disso, o Flamengo ele pensa mais em se defender, ele retrai mais a linha, não vai para o embate com o Palmeiras começa a se desesperar. Realmente o tempo passa rápido para o Palmeiras, ele começa a se desesperar, o Abel começa a empilhar atacante na frente, começa a colocar Ramon Sousa, coloca Facundo Torres, coloca ali alguns jogadores, mas realmente não tem ninguém que pudesse mudar o que estava acontecendo naquela partida. É até engraçado, no meio da partida, muito se fala que o Flamengo é o melhor time da América do Sul, e o Palmeiras talvez seja o segundo time, né? Obviamente. Mas aí, eu parando para pensar assim, no meio da partida, com a situação do Palmeiras, eu ficava falando, cara, quem que pode mudar esse jogo? Sabe? Quem que é o jogador que pode entrar aqui e, tipo assim, fazer acontecer aqui, né? Virar a estrela desse jogo aqui. Realmente, o Palmeiras não tem ninguém. Não tem ninguém. É inacreditável pensar nisso, mas não tem ninguém.
A gente tem aí o Felipe Anderson, que foi um cara que jogou bastante na Europa. A gente tem o Ramon Sousa, tem o Facundo Torres, que são caras de seleção Paraguai e Uruguai. Só que com todo respeito a todos eles não são esses jogadores que vão entrar e vão decidir a partida. O Felipe Anderson, aí tem que ser dito aqui, né, entrou muito bem. Até que ele tem um lance absurdo. Ele ia fazendo uma jogadaça, só que ele foi impedido ali de dar sequência na jogada. Mas assim, ele entrou muito bem. Só que aí ele foi acometido por uma lesão, né? E aí uma lesão até meio chata, parece que foi uma torção. E aí teve que sair. Então, assim, não tem ninguém. Desculpa, não tem ninguém que, pô, numa situação que o Palmeiras talvez tivesse desfavorável como estava, pudesse mudar o jogo. Enquanto o Flamengo não. O Flamengo empilha jogador. Tá? Empilha jogador, tanto que depois, né, o Palmeiras está ali pressionando. Tem um lance do Vitor Roque que eu acho que é o lance que precisa ser lembrado, né? Porque o Danilo ele salva o gol ali. O Vitor Roque ele tá de frente pro gol. Eu acho que a bola tá até sobrando para ele chuta e acho que o Danilo tem um desvio providencial para mandar para escanteio. Ali poderia sair o gol, ali já é 82 minutos, já 85 do segundo tempo. E ali realmente o Palmeiras estava pressionando o Flamengo, era bola na área, ela choveria na área a todo momento, às vezes a bola pipocava na área, alguém do Flamengo chegava dando chutão. E é o que eu ia falar agora, o Flamengo ele consegue fazer algumas mudanças no time, coloca o Everton Cebolinha e o Everton entra também muito bem na partida. Foi o desafogo do Flamengo no segundo tempo. A gente tem entrado o Luiz Araújo, mas o Everton Cebolinha é até impressionante como o Everton ele perde espaço nesse Flamengo durante os últimos anos, né? Assim, eu não sei o que acontece internamente, não sei se o Everton não treina bem, não sei se o Everton ficou descompromissado realmente. Se tinha algumas informações que o Everton ele queria voltar para o Grêmio, né? Depois o contrato dele parece estar acabando, ele teria essa vontade de voltar para o Grêmio na temporada que vem. Não sei o quanto isso é verdade, o quanto é a vontade do jogador, porque assim, ele é um jogador diferente, ele é um jogador especial realmente, é um jogador que jogou Copa América, fez uma grande Copa América com a seleção brasileira, jogando no Grêmio, é um cara que foi contratado pelo Benfica. Então assim, cara, ele é diferente, tá ligado? Ele é diferente, é um cara que eu acho que, assim, a gente não fala muito dele nesse momento da carreira dele, mas é um cara que sempre entregou, sabe? Então, assim, é estranho essa falta de tempo dele no Flamengo nessa temporada com o Felipe Luiz, mas até que nesse final de temporada ele tá ganhando um tempo e, cara, ele entrou nesse segundo tempo jogando muito bem mesmo, ganhando falta, segurando o jogo, e era tudo que o Flamengo precisava naquele momento, porque tava meio alucinante ali aquele final, a bola batia, voltava, e o Everton ali segurando, teve uma bola na trave, numa falta, ele consegue uma falta, né, uma falta perto da área, e ele bate a falta e, tipo, muito pouco ele não consegue fazer o gol, fazer o 2-0 que ali mataria a partida, realmente já era mais de 90 minutos, ele mete a bola na trave, o Carlos Miguel até falha nesse lance, mas mete a bola na trave. E ali, pelo que parecia, já estava sacramentada a vitória do rubro-negro carioca e é isso. O Flamengo se tornou tetracampeão da Libertadores. Foi merecido, sabe? Foi merecido. A campanha do Flamengo, ela é uma campanha, assim, ela é impressionante, assim, se a gente puder falar, porque é um clube que, no início, a gente viu o grupo do Flamengo na fase de grupos. A gente falava que era um grupo que o Flamengo tinha que ganhar todos os jogos, fazer 18 pontos, né? Se fosse possível, tinha que fazer 18 pontos naquele grupo ali, porque ele tinha que ganhar todos os jogos. Realmente, ele era favorito. Só que ele consegue se complicar de um nível absurdo, num grupo que era super, até entre aspas, tranquilo. Claro que a gente podia falar até que poderia perder ponto contra a LDU, né? Que é um jogo em Quito, na altitude, né? Tem essas questões. Mas ali você tinha Central Córdoba, tinha Deportivo Táchira, né, que eram dois times assim, que, falando de Libertadores, não tem tanta tradição. O Flamengo, no grupo dele, era o clube que tinha mais tradição, porém ele consegue se complicar. Perde para o Central Córdoba em casa, não consegue ganhar do Central Córdoba na Argentina, por exemplo. Ganha o Deportivo Táchira 2 vezes. Porém, são jogos muito
muito nervosos. O primeiro na Venezuela foi 1-0, o segundo aqui acho que também é 1-0 no Maracanã, para você ver como o Flamengo não consegue performar bem nessa fase de grupos. Consegue um empate com a LDU lá em Quito e vence a LDU no Rio, né? E aí se garante em segundo lugar do grupo. A LDU passa como primeira, o Flamengo se garante ali na Bacia das Almas em segundo, eliminando o Central Córdoba, que para muitos era o time que iria passar para a próxima fase. Nas oitavas de final, pega o Internacional, tendo que decidir no Beira-Rio o segundo jogo, passa pelo Internacional até que bem, o Inter que já apresentava, né, ali meio que começou, né, a derrocada do Inter na temporada, ele já apresentava a crise ali, né, do time que poderia ser virtualmente rebaixado. Aí você tem o Estudiantes, que é um confronto muito pesado, e tipo assim, a gente falava que o Flamengo era favorito contra o Estudiantes, mas o Flamengo, ele ganha o primeiro jogo aqui, faz o 2-1, que é ok, mas toma 1-0 lá na Argentina, o jogo vai para os pênaltis e o Rossi se torna o herói da classificação. Assim, impressionante, foi um jogo tenso, nervoso, o Flamengo vai para a semifinal e pega o Racing, que assim, nos últimos anos é um Racing muito forte, é um Racing muito estruturado, muito chato de se enfrentar. O Flamengo vence o primeiro jogo de 1-0, mas era um jogo muito difícil esse 1-0 contra o Racing aqui no Maracanã. Ele joga com o Racing na Argentina, tem um jogador expulso, mesmo assim consegue o título, consegue se classificar para a final e na final consegue o título contra o Palmeiras. Então assim, é uma campanha respeitável, né, feita pelo Flamengo. É uma campanha assim que todos têm que lembrar com muito louvor, porque pegou time duro, pegou time complicado, foi adverso o campeonato e assim, eles são merecedores desse título sim. Mas o que você acha dessa Libertadores? Você acha que o Pulgar deveria ser expulso, né? O que você acha do Abel Ferreira, de como ele montou o Palmeiras para essa final? Você é tetracampeão ou você é vice-campeão nesse ano? Deixe seus comentários, comente, compartilhe com seus amigos, curta, ative o sininho, por favor, para não perder nenhum vídeo do canal. E eu agradeço bastante a você que ficou até aqui. Até já!